Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos nós aqui para adorar a Deus, fazer aquilo que Deus tem nos mandado fazer. Todos os dias nós nos encontramos aqui, praticamente todo dia, fazendo aquilo a qual o Pai deseja que nós venhamos a fazer. Fazer isso com carinho, né? Tem dia que a gente não está muito bem, mas a gente vai levando um pedaço de cada vez e chegaremos lá em nome de Jesus. Hoje a palavra está em Salmo 46, versículo 10, que na Bíblia João Ferreira de Almeida, atualizada, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Palavra essa que vem de encontro com muitas das nossas necessidades. Cessai as batalhas. Esse versículo ele começa assim, Salmo 46 e versículo 10, que diz exatamente dessa maneira: cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. Querendo ou não, a Bíblia nos dá essa total clareza de que Deus, eu querendo ou não, Ele vai ser exaltado na terra, vai chegar a hora dele. Assim como vai também chegar a nossa hora de um dia nos explicarmos para Deus, naquele tribunal, grande tribunal, aonde vamos ter que nos explicarmos para Deus. Por que tanta guerra? Por que tanto desentendimento? Por que tanto vazio? E ultimamente, não sei vocês se já notaram o que eu estou notando, o amor de muitos realmente esfriaram, né? Sérgio Silva, boa noite, na paz do Senhor. Pastor Sérgio, né? Que Deus abençoe a tua vida e a tua família onde o Senhor estiver. Então cessai as batalhas, irmãos. Existe batalha na nossa vida em tudo quanto lugar os senhores imaginar. Existem batalhas internas, em casa, no casamento, no serviço, na igreja, no mundo em si, na cidade que você mora. Em tudo que é lugar que você for, você vai encontrar as batalhas preparadas aí, os pacotes para ser abertos. E todavia, nós temos que saber lidar com isso. Só que tudo tem limite, né? Tem batalha que a pessoa que não quer mudar mesmo, não muda não, é sempre daquele jeito, vai estar sempre certo ou certa, independente do que nós viemos a fazer. Por mais que nós venhamos a nos redimir, baixar a cabeça, mais a pessoa sobe. É assim que é. As maiores batalhas que eu vejo não é no mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do inimigo, não é isso? É isso que a Bíblia diz. As maiores batalhas que eu vejo muitas vezes é dentro das nossas próprias casas, dentro das nossas próprias vidas, no meio do nosso casamento, na igreja, onde nós convivemos. Que deveria ser totalmente diferente, né? Quando a pessoa enxerga o erro. O problema é que muitos de nós vamos morrer e nunca vamos aprender a se colocarmos nos nossos devidos lugares. Vamos estar sempre pisoteando alguém, sempre humilhando alguém. E nós temos que entender uma coisa: nem todo mundo é o que mostra a casca. Todos nós escondemos uma natureza severa, agressiva e às vezes até mesmo explosiva. Pastor, o que o senhor está falando? Estou falando segundo a Bíblia, cessai as guerras. Quando a pessoa quer mudar de vida, ele começa a se autoanalisar. Isso que eu estou fazendo está certo? Será que você já parou, eu já parei para ver isso que eu estou fazendo está certo? Será que não é melhor eu reconhecer que eu também erro nisso, naquilo? A pessoa que procura se atualizar com a questão da sua própria natureza, ele evita muitas dessas guerras.
E se nós evitarmos, nós vamos viver melhor. Vamos ter uma vida totalmente diferenciada. Vamos viver melhor, não vamos... Há pessoas que a guerra faz parte da vida dele, né? Da vida dela, e vive em guerra constantemente, sempre procurando guerra com B e com A. Às vezes nem aguenta essa guerra, né? Mas tem gente que, tem pessoas que vai morrer e não vai mudar de maneira nenhuma essa natureza. Temos que viver em conformidade com a palavra, querendo ou não, irmãos. Temos que renunciar, muitas vezes, o nosso eu. E o nosso eu é que coloca nós em guerra. O nosso eu, o desmerecimento, a falta de caráter mesmo, né? Que é aquela pessoa que tem aquele patamar ali em cima, que só o caráter dele ou dela que vale, só a palavra dela que vale. São pessoas que gostam de guerra, que defendem um conteúdo que Deus há muito tempo exonerou da nossa vida. Viver uma vida maleável é uma ordem de Deus. O que é vida maleável? É viver uma vida procurando entender os dois lados, procurando não atropelar ninguém, viver em paz, sem estar atingindo ninguém de uma maneira ou de outra, sem querer mostrar que você é o bambambam, que você é o grande. Às vezes você, como pequeno, você conquista um monte de pessoas. Às vezes você engolindo certas coisas. Só que o que eu digo aqui, há certas guerras que ela tem que ter um basta. Uma hora vai chegar o basta. E essa pessoa que tanto gosta de guerra, uma hora vai ser surpreendido. Até por mais ignorante ou mais prepotente ou longe de Deus. E quem se comporta dessa maneira não tem Deus como guia, tem a língua, a prepotência, o egoísmo. Quem tem Deus como orientador vigia até mesmo no que fala, na maneira de agir. Parece engraçado o que eu estou falando aqui, mas esse versículo fala muito disso. Cessai as batalhas. Cessa, saiba que Deus está no comando da minha vida e da tua vida. Não adianta você sair confrontando todo mundo. Uma hora você vai achar um maior que você. E talvez está debaixo do nariz seu. Mora com você, almoça com você. Mas você não faz ideia o monstro que essa pessoa pode se tornar. Não faz ideia. Tem pessoas que brincam com fogo por não ter noção que ele não só queima, né? Mas ele também assa. E o fogo em excesso até derrete. Então nós temos que ter essa consciência. Colocar Deus na nossa vida, no quadro da nossa vida, e não experimentar Deus, mas colocar Deus como principal orientador da nossa vida. Não adianta nós vivemos em guerra. Eu falo sempre que é melhor fugir. Por que alguns casamentos acabam aí? É que a mulher cansou de guerra, o marido cansou de guerra. E tem crente que mete o porrete, né? Ah, mas ele largou ela. Largou porque ela era um demônio. Largou porque ele era um endemoniado. E ninguém é obrigado a viver com ninguém que não vai pro lugar de jeito nenhum. Que é só você que é o cabeça, é você que é o bichão. Não existe bichão. Não existe bichão em relacionamento nenhum. Em casamento, lá no serviço. Você pode ser o chefe, mas você não é o dono. E se é o dono, não é proprietário de quem trabalha para você. São prestadores de serviço que também têm limite. E mesmo assim, nos serviços que eu passei, eu sempre procurei não procurar guerra. Mas por quê, pastor? Porque eu fazia o meu trabalho e o trabalho dos outros, cada um aplicava, porque eles achavam que estava certo. Eu não tinha que estar lá me interferindo, faz assim ou faz assado, você está errado aqui. Nós temos que fugir da aparência daquilo que pode nos trazer constrangimento. Humilhar o outro, para que isso?
Nós não vamos a lugar nenhum assim. Por isso que eu vejo alguns casamentos indo aí pro pau. E aí as pessoas que estão de fora, que não cozinham o galo junto nesse casamento, não tem noção que esse homem ou essa mulher casou com uma pessoa brucutu. Sabe o que é brucutu? É aquela pessoa que não muda nunca, que nunca reconhece erro. Nunca reconhece erro. E alguns casamentos é pior ainda. Que aquela pessoa só é útil até enquanto, só vai estar existindo até enquanto estiver precisando dele ou dela para alguma coisa. Tudo isso acontece no meio do povo de Deus. Acontece, pastor? Acontece. Tem pessoas assim. Não é amor. É que aquela pessoa é útil em alguma área. O dia que ele deixar ou ela deixar de ser útil, aí sim ele vai ganhar as 3 botinas, né? A pessoa dispensa, como se não fosse nada. Então devemos vigiar, irmãos, que nem quem deita com você tem hora que é teu amigo. Nem quem deita. Porque Adão e Eva é um grande exemplo disso. Mente vazia, há um ditado que diz que mente vazia é a oficina de Satanás. Adão estava pro campo e Eva dando ouvido a Satanás. Então a gente não conhece muitas vezes nem quem deita conosco, nem quem dorme conosco. Se não for uma mulher, um homem que tem um enraizamento forte, um ligamento forte com Deus, essa pessoa uma hora pode te decepcionar. Até pelas aptidões. Assim, tem pessoas que é muito para frente. Né? Eu acho que casamento tudo é combinado. Tudo que eu vou fazer eu falo para cá. Mas tem casamento que não. Toma as decisões. Passa por cima de marido, por cima de mulher. Passa porque passa. Eu sei o que eu estou falando. Sei porque eu já vivi isso na pele. Eu sei o que eu estou falando. E às vezes uma coisa tão pequena vai se tornando tão grande dentro do peito da gente. Porque o outro lado não quer cessar a guerra. Implica com tudo. Tudo que o marido faz não presta. O outro que faz aí presta. Tu já reparou isso, não? Eu conheci um casal que era assim. Ele era dentista, meu amigo demais. Hein? Tudo que o outro dentista fazia para lá era ótimo para a esposa dele. Mas ele mesmo... É doído quando você vê também a própria esposa da gente dizendo: pastor tal prega bem. Sendo que você é um pregador. E ela nunca se virou para você e disse isso. Você prega bem. Que bom, que palavra legal. Tem marido aí que nunca ouviu isso. Mas a esposa do outro pregador fala. Não tem uma coisa que dói mais. Você vê um movimento desse. Isso são ações de pessoas que não têm sabedoria. A esposa canta ou prega, o marido parece que é inimigo dela. E assim tem esposas que parece que o marido é o primeiro inimigo dela. Elogia B, elogia A, mas o marido mesmo nunca ouviu da boca dela nenhum segmento de alegria por ver o marido ou a esposa pregando. Não elogia o marido em nada. Tudo que o marido faz não presta. Tudo que a esposa faz não presta. Isso são pessoas que gostam de batalha, gostam de guerra dentro de casa. Vamos falar da guerra. Nós estamos falando em Salmo 46, versículo 10, que diz muito bem claro aqui: cessai as batalhas e sabei que eu sou Deus. Então nós temos que dar lugar, muitas vezes... o lugar da honra não está lá no vizinho seu não, que canta bem, que prega bem. Às vezes é dentro de casa que a gente começa a quebrar isso. Por que alguns maridos não estão nem aí mais? Não está porque a esposa também não está. É uma mulher que gosta de guerra, um homem que gosta de guerra. Exalta a irmã fulana que cantou bonito, que pregou bonito, mas a esposa nunca diz para ela: olha, você cantou bonito, você pregou bonito. Nunca. Muitas vezes a pessoa está trabalhando aqui, no caso eu aqui, e a esposa vem ainda dizendo: por que você falou aquilo? Quer dizer, né? A crítica
ela é bem aplicada para essas pessoas que são críticas, né? Porque o crítico, ele tem um problema sério. A pessoa que é crítico, às vezes ele se abre todinho para outros e se fecha todos para quem deveria ser aberto, para quem deveria elogiar pela mulher que é, pelo marido que é. Nem sempre o seu marido vai ser completo, alguma falha ele vai ter, mas tem pessoas que são especialistas em achar os nossos erros. Você é burro, você não sabe. Mas para o outro nunca dormiu, nunca comeu feijão, não cresceu junto, não conhece direito, mas aquele que não conhece direito merece todos os elogios possíveis. Você viu? Quando aquele homem canta, eu chego a me tremer. Quando prega, que palavra sábia. E o marido ali às vezes é pregador, mas nunca ouviu isso da própria boca da própria esposa. Estou falando porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei que muitos vivem isso. Então a primeira guerra que a gente tem que cessar é a guerra em casa. Mas há casamento que não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Parece que quanto mais você fala, quanto mais Deus fala, pior fica. É pessoas individualistas que deveriam estar vivendo só e não vivendo com um parceiro ou parceira. Deveria viver só, porque o primeiro inferno, que é onde não deveria ter inferno, é dentro da casa da gente. É dentro da nossa casa. O mundo já está virado no fogo aí. Todos os dias matam-se gratuitamente. A Bíblia diz que estarão fora os cães, os feiticeiros e os assassinos, né? Os homicidas. E quando eu leio esse versículo, eu entendo que o homicida que Deus está falando ali é dois tipos de morte. Tem aquele que é o homicida que age, né? Larissa, Pai do Senhor Jesus. É a Larissa, né? Larissa, seja bem-vinda. Então, tem aquele homicida que te mata, mas ele te mata espiritualmente. Ele mata tua alma. Ele mata todos os seus anseios, desejos, projetos e planos. São pessoas que às vezes estão do nosso lado, mas não se alia de jeito nenhum. Está sempre por cima do monte, como se essa pessoa fosse maior que você. Essa pessoa aprendeu a te afogar, entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aprendeu a sufocar o outro. E aí sufoca em todos os sentidos. É uma pessoa que acha que porque lá atrás deve ter sufocado mais outras pessoas, acha que essa pessoa que ele está sufocando, ou ela está sufocando, pode um dia não explodir. Tem essa segurança, sabe? Mas maldito o homem que confia em outro homem. Todos nós temos limite. Todos nós temos limite. O que nos torna ilimitadamente paciencioso é o que habita dentro de nós, que faz com que nós venhamos a resistir. E a Bíblia diz: resistir o diabo e ele vai fugir. Mas tem hora que dá vontade de abraçar ele, viu? Abraçar ele e sair nele logo de pancada. Tem gente que explode, né? Então a gente tem que saber muito. Você está em um relacionamento, não afoga o outro, não. Viu, irmãs e irmãos? Não afoga não, que você vai começar um casamento em guerra. Não afoga não, quando a pessoa não presta, você afogando ou não, ele vai dar um jeitinho de aprontar com você. Ou ela. Quando a pessoa não tem boa índole, não é o teu afogamento. Às vezes você está com uma pessoa boa, mas você afoga. Afoga essa pessoa, você oprime, você tira todo o brilho dessa pessoa. Eu tiro o brilho dessa pessoa. Não olha para cá, não olha para lá. É assim, tem gente assim, viu? Então nós temos que ter uma coisa. Salmo 46, versículo 10 diz: cessai as batalhas, para com guerra.
E há muitos casamentos vivendo isso, marido afogado, esposa afogada. Às vezes a mulher que tem as coisas, o marido não tem, aí ele tem que viver igual um ratinho, porque ele não tem liberdade de dar nenhuma ideia. Se ele dá uma ideia, ela já contradiz e vai por cima daquilo. Entende? Não ouve, não discute aquilo. Discutir, que eu digo, é comunicação. Meu bem, o que você acha disso? Mas desmerece o marido diante de qualquer pessoa, porque ela é a dona, ele é o dono. Se você vive um casamento dessa maneira, vou te dar um conselho aqui, não é de pastor não, o pastor não pode falar isso. Mas saia fora enquanto você pode, que daqui a pouco você está velha, velho, e essa pessoa que se tem esse tipo de caráter, e não dá lugar para Deus transformar, conversa com Deus, que Deus vai te tirar dessa situação. Você não nasceu para levar jugo de ser humano, peso de ser humano. Ser humano nenhum é proprietário do outro. Ser humano nenhum tem o direito de escarnecer a vida do outro, de afogar, de perseguir, de viver ali desmerecendo a pessoa em tudo. Cuidado, porque de repente você pode estar criando um monstro e você nem faz ideia o tamanho desse monstro. Tem pessoas que se desequilibram. Uma hora tudo chega, tudo tem um limite, irmãos. E a palavra diz: cessai as batalhas. Em Salmo 46, versículo 10, sabei que eu sou Deus e serei exaltado na tua vida. E toda a terra vai ter que louvar a esse Deus. Mas para isso, para nós cessarmos as guerras, nós temos que parar os nossos tanques. Tanque de guerra, de prepotência. A pessoa prepotente é a pior praga que eu já vi na face da terra. Que você pode falar 1000 vezes para você estar errado. Não é assim. Mas a pessoa continua insistindo naquele erro. Tem uma mentalidade que é ela ou ele, tem que estar por cima, tem que estar no comando. Casamento, nem homem está no comando e nem mulher está no comando. Casamento de crente, o que está no comando é Deus. O gerenciamento, que é a responsabilidade do homem. Mas tem homem que já virou, sei lá, eu acho feio. Já virou uma coisa assim que não pode falar nada com a mulher mais alta que ele, em tudo que é patamar. Ela que sabe, ele não sabe nada. Aliás, dá-se a entender que ele nasceu dela, que nunca saiu de perto dela, né? Mas não, irmãos, ninguém é tão dependente de outra pessoa assim. Se você vive um amor assim, isso para mim não é amor. Isso é doença. É doença que precisa passar pelo óleo de Jeová para ser curado. Não viva um casamento dessa forma. Pode estar de cabeça branca, caia fora, que essa praga que tu tá casado, infelizmente não vai mudar. Ah, tô casado já há 10 anos, mas ela não muda, ele não muda. Não cessa as guerras. Aí deita zangado, daqui a pouco tá com hipertenso, diabético, nervoso ou nervosa o dia inteiro. Porque aquela pessoa que você sonhou em viver com ela ou com ele, não é na realidade o que você esperava. São pessoas que se transformam, que têm uma necessidade urgente de comandar tudo. Eu que comando, não existe isso. O comando da vida de um casal é de Deus. O gerenciamento é do homem. Mas isso aliado às ideias da esposa. É assim que é. Ah, pastor, não estou gostando dessa conversa. Pode ir embora. Se você vive afogando o marido seu, ele vai para o banheiro, tu pega o telefone. É assim, entende? Ele não pode virar na rua para lado nenhum. Sai fora que você está fazendo mal para você e para ele. Casamento é feito de confiança. E há muitos casamentos de crentes que não têm confiança um no outro, nem a pau. Não é verdade, irmãos, o que eu estou falando parece loucura, mas é uma verdade. Na igreja são bonitos, todos de terno, né? Casal bonito, sorridente,
Mas muitas vezes nós não sabemos o inferno que essa irmã vive. Esse marido que ela não pode pegar um telefone, se alguém liga, quer saber quem foi. A mulher vai pro banheiro, ela corre lá e olha. Ô irmãos, assim você está agindo, não com um casamento, você casou com um ladrão que está te roubando todo o tempo e você tem que estar cuidando tudo. Se for para nós vivermos um casamento assim, conversa com Deus. Porque casamento que tem, principalmente no namoro, tá namorando, já tem aquela desconfiança terrível. Cai fora, irmãs. Cai fora, irmãos. Você vai viver um inferno e você não faz nem ideia. O inferno que você vai viver. Você vai casar com uma pessoa que gosta de guerra, que gosta de ultrapassar os limites conjugais, que gosta de desconfiar de tudo. Casamento, a Bíblia diz que é um só. Mas na realidade nós não colocamos isso em prática. É uma desconfiança, uma ciumeira. E não é ciúme, isso para mim eu chamo de doença. Eu acho que você não pode de maneira nenhuma afogar o teu marido, a tua esposa. É ela que te deu seus filhos. Se haver desconfiança, você for servo de Deus, serva de Deus, e Deus nada fica escondido, irmãos. Uma hora vai ser revelado. Elias Vitorina, Pai do Senhor, tudo de bom. E Vilmar Miranda, Pai do Senhor, meu irmão José Carlos. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Hoje eu estou falando aqui de cessar as batalhas. E no núcleo da nossa casa. Temos que parar com isso. Você casou? Casou, então confia. Pastor, eu não confio. Conversa com Deus, porque você não é obrigada a viver com alguém que você vive extremamente, não é gerenciado, é afogado por essa pessoa. O marido não pode virar para a direita, se você já está vendo uma rapariga para ele. Se ele olhar para o chão, a minhoca já é fêmea também. Se o marido levanta, você levanta. Se você deita, ela é assim, é aquele piseiro. Se o marido dorme, você vai dormir. É uma desconfiança. Se o marido pegar o telefone e sair lá para trás, você já vai atrás. Ô irmão, para com isso. Porque tudo que o diabo quer, paz do Senhor, não sei quem é aqui, deixa eu ver aqui. Eu estou vendo por aqui, ó. É a Mari Campo, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Que Deus abençoe. Hoje o assunto aqui é meio forte, viu? Então, para que viver um casamento desse jeito? Não estou falando aqui como pastor. Estou falando uma opinião minha. Para que viver um casamento onde um afoga o outro? A mulher não pode ir no mercado sozinha. Que o marido já tá lá de canto caçando. Deixa eu ver com quem que ela tá falando. Vai tomar banho e revira o telefone do marido. Você está agindo como um ladrão, você está morando com um ladrão. Porque quando nós agimos dessa maneira, nós estamos em desacordo com o que a palavra diz. Casamento é um só. Se tem alguma coisa errada, você é mulher de Deus, você é homem de Deus, pode ter certeza que isso não vai reinar por muito tempo. Daqui a pouco a casa cai. Mas amar um outro é necessário. E amar não é simplesmente uma palavra, irmãos. Amar é ação. Amar é você querer o melhor para o teu companheiro. Dá a ele espaço, deixa teu marido ir pescar. Deixa ele ir pescar sozinho. Que diabo que você tem que estar com ele em tudo? Com medo? Lá o peixe não é fêmea não, ciumento. Deixa a tua esposa ir lá pro salão, fazer o cabelo, e conversar com as amigas. Ela tem, aleluia, se ela tem Deus na vida, ela vai saber se posicionar em qualquer lugar. Mas tem marido que Deus me livre. Tem esposa também desse mesmo modelo. Então por isso que a palavra diz em Salmo 46, versículo 10, cessai as batalhas, para com isso.
aonde deveríamos ter paz, é no núcleo da nossa família, com a presença, com as doses que Deus nos dá todos os dias, para que venhamos amar um outro, respeitando, porque amar é respeitar. Não pense que você casou, que o outro é teu, não, que não é não. Porque se fosse teu, era diferente. Não é teu. Vocês, Deus uniu com um real propósito de quê? De construir uma família. Mas tem irmã que é desconfiada demais, tem irmão que é desconfiado demais. É caçando coisa, é no celular, é caçando, parece que está caçando uma coisa que não existe, mas é aquela coisa. Aí começa a afogar o casamento, vai afogando, um vai entristecendo com o outro, e chega num ponto que esse casamento não tem mais base, não tem mais suporte, porque o outro não muda. Como pode alguém viver com alguém que desconfia dele? E que desconfia dela? Isso não é casamento, isso é tortura. Isso não é casamento, isso é tortura. Veja bem o que diz aqui em Salmo 46, versículo 11, que diz que 46, versículo 11 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Olha o que me chama a atenção: segura. Se o seu casamento, o emprego que você tem, seu dia a dia, o seu ambiente social, seja lá na igreja, as pessoas a qual nós nos misturamos, você tem que ter certeza de uma coisa: Deus é na minha vida, porque eu tenho mantido a minha aliança com Ele, e também é na vida do meu casamento, está no núcleo. Deus é a base do nosso casamento. E esse salmo, ele é engraçado, que ele diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. Por isso, se você evita certas batalhas, o Senhor está vendo. E se Ele está vendo, Ele está pronto a interagir, a revelar o segredo. Nada fica escondido por muito tempo, irmãos. Ou vocês acham que fica? Não fica. Basta você ser fiel. E o Deus que tudo vê, que a Bíblia chama de olho de águia, né? Ele de lá de cima está vendo tudo. Porque na realidade ele não está lá em cima, ele habita, ele está entre nós. E nós temos que dar lugar a isso, a essa segurança. E a partir daí, trazer para nossas vidas paz no convívio conjugal. Você já imaginou seus filhos vendo o pau quebrando todo dia? Ah, pastor, mas ele não vale nada. E por que você está nesse casamento? Tem gente que vai me criticar que só a gota aí. O pastor está dando conselho para as pessoas largarem. Não, eu não estou dizendo para você largar. Eu acho que você tem que ver o peso, o tamanho e o valor que você tem. Não viva subjugado por ninguém, humilhando você o tempo todo. Né, pastor? Tem 10, 15 anos. Esse homem me humilhando, essa mulher me humilhando. Para com isso. Lembre bem que você tem um valor. E vai até o Pai, que o Pai vai te revelar o valor que você tem. Ou ele entra com a ação de fazer uma transformação na vida do teu cônjuge, ou outras alternativas Deus vai te dar. Mas não fica aí debaixo de julgo a vida inteira. Você não pode virar para a direita, não pode virar para a esquerda. Está ali sendo subjugado ou julgado o tempo todo. Isso não é casamento. Isso é um cativeiro. Vamos falar logo a realidade. Então por isso que a gente lê aqui em Salmo 46, 11, diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Você tem que entender e ir até a Deus. Senhor, esse negócio está certo? Porque o Senhor, Ele trabalha com nós com liberdade. Ele não nos impede de ir a lugar nenhum. Ele simplesmente nos alerta: esse lugar não dá para você. Ele trabalha dentro
do patamar seguro dele, trazendo para nós o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que vai te tocando. Essa roupa não presta para você mais, né? Esse ambiente não presta mais. Mas ele chega com amor, não é com radicalidade. Ele vai te moldando. A partir do momento que você vai dando lugar à presença dele na tua vida. Lembre bem disso. Saiba o valor que você tem para Deus. Pastor, mas eu não sou nada. Ué, eu não vou para o céu com quem não é nada. Você é assim. A Bíblia diz que você é especial, de boas obras, lavado, remido no sangue de Jesus. E tem mais uma coisinha. A Bíblia diz que todo o ouro dessa terra, toda a prata, tudo que é mineral riquíssimo aí, todo o dinheiro que tem amontoado não pode comprar uma sequer alma. Então você tem valor. Então você tem que ver aonde ou quando essa pessoa começou a desmerecê-la ou desmerecer. Tem pessoas que escolheram isso, né? Não ouviu pai, não ouviu mãe, não ouviu conselho de ninguém. Não, eu quero ele porque ele é lindo. Eu quero ela porque ela é linda. E hoje está aí, né? O lindo virou monstro. Temos que trazer a Deus o conhecer das nossas situações. Temos que falar com Deus todos os dias com relação às nossas coisas, trabalho, o meio que você vive. Senhor, eu tenho evitado, eu tenho fugido, mas essa pessoa continua a me perseguir. Essa pessoa gosta de batalha, gosta de guerra. E o Senhor lá de cima uma hora vai prover. Ele vai arquitetar, porque não tem arquiteto melhor que ele. Uma estratégia para que você se sobressaia. Mas aí é lá fora, o duro é quando é dentro do casamento isso. E tem muitas irmãs e irmãos vivendo isso. Não é só irmãs não, viu? Porque tem umas irmãs hoje que depois do cão é elas. Quer humilhar marido, quer esfregar. Vai ver o marido calado, quieto, humilde. Né? Daqui a pouco, aí larga, pega um endemoniado que dá logo uns cascudos. Aí, pastor, mas aquele que você tinha, que te honrava, você nunca deu a ele crédito. Não tem uma coisa mais gostosa que o marido e a esposa, eles têm esse hábito de elogiar o outro. Mas tem casamento que não tem isso. Vai ver, comprou uma blusinha pra você feia que dói. Mas você não vai criticar aqui. Você é sábia. Oh, meu bem, que bonita. Devagarinho. Você vai conseguindo, a mulher sábia, vai conseguindo fazer ele virar a visão dele, que aquela blusa, mas de uma maneira sutil, com o óleo, com a graça do Senhor, e acima de tudo, com o amor construído também por esse Deus. O amor não é construído porque eu vi foi amor à primeira vista. Não foi, irmãos. Esse negócio de amor pela primeira vista, eu já vi muitos se enganar com isso. Foi amor à primeira vista. Não é? E aí casa. E aí daqui a pouco começa o amor à primeira vista se revelar. O amor, na realidade, na vida do homem e da mulher cristã, ele é construído do zero. Vocês passam aí para a igreja, ler a palavra, e daqui a pouco Deus vem e endossa, sabe como é que é? Ele faz com que as indiferenças desapareçam. Nós passamos a olhar para o outro de outra forma. Não, ele tem um monte de erro, mas o que ele tem de bom cobre os erros dele ou dela. É tão gostoso quando um casamento vive assim. São maleáveis, compreensivos. O marido não afoga a esposa, meu bem, eu quero ir lá na casa da minha mãe, passar uns dias lá. Pode ir. Afinal, ninguém está amarrado em ninguém. Mas há uma coisa que vai junto contigo, que vai junto comigo. Quem?
a presença do nosso Deus, porque Ele habita dentro de cada um de nós. Então é isso que nós temos que entender. Não é chegar lá na outra cidade e ir lá se soltar, né? E tem marido assim e tem esposas assim. Crente, tá? Crente do retetel tem uma santidade terrível aqui na nossa cidade. Mas se viajar, transforma. Quer dizer, Deus saiu com ela ou com ele daqui? Não. Deus já não estava nela. Já não estava nele. Porque a pessoa que tem a vida firmada nos pés do Senhor, no conhecimento, existe nela uma palavra chamada retidão. Em qualquer lugar em que você estiver, ali o Senhor vos representa. Todos verão que na sua vida há glória, há esperança. Há uma mulher íntegra, de caráter alibado, que não tem com que se envergonhar. Pode ir uma praia? Pode. Porque lá você sabe quem você é, quem você representa. Enquanto a pessoa estiver com esse pensamento, com essa noção, é porque o Espírito Santo de Deus ainda tem dentro dele e dela um controle absoluto. Todos te verão, mas ninguém se levantará de maneira nenhuma para acusá-la ou acusá-lo de qualquer indecência que venha desmerecer a nossa vida conjugal. Porque quem não presta, às vezes demora a se posicionar. E às vezes nem vai. Porque as pessoas colocaram na cabeça que a pessoa é crente, ele está certo. Ele vai para o céu. Não é assim não, irmão. Muitos de nós não conheceremos o céu. Muitos de nós, porque nós estamos debaixo das asas do Onipotente, segundo a Bíblia, e achamos de aprontar debaixo das asas do Senhor, das mãos do Senhor, desmerecendo nossa vida conjugal, a nossa própria vida, e caindo na vulgaridade do mundo. Você é muito mais especial quando você se dá, aleluia, se dá honra a quem tem honra. E quem tem honra? A minha esposa. Quem tem honra? Começando em casa, viu? Tem pessoas que dão muito honra para os outros, mas em casa a mulher nunca ouviu. Oh, meu bem, você merece toda a honra minha. E a Bíblia fala que a honra não é só para Deus, né? Lógico que as primícias das nossas honras são para Deus. Mas a Bíblia diz assim: honra quem tem honra. Honra não é só Deus que tem, mas há pessoas que merecem sim, ser honrada, ser honrado. E quando as pessoas te honram, é porque eles já estão inteirados 100% do seu caráter, da sua maneira de viver, da sua maneira de agir. Você é você, original, o tempo todo. E há em você algo que muitos queriam ter. A graça de Deus, de dentro para fora. Porque só por fora, irmãos, até tinta brilha, tá? Tem muito crente assim. Tá só por fora, passou uma tintazinha e vem enganando muita gente. Isaías, Salmo 100, versículo 3 diz: reconheceis que o Senhor é Deus, e Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, você está se preocupando com o quê? A Bíblia diz que nós somos rebanho do pastoreio, e o bom pastor vê tudo, né? Ele vê tudo. Quem é o verdadeiro proprietário nosso? Esse versículo, Salmo 100, versículo 3, respondeu isso para nós. Ele diz: reconheceis que o Senhor é Deus, Ele nos fez, e somos seus. Somos propriedade dele. E Ele sabe o valor que cada um de nós temos. Pode cair, pastor? Não tem super-homem nem super-mulher. Mas a maioria de nós que caímos porque,
primeiro abrimos essa porta, um sorrisinho, e foi lá no serviço. E daqui a pouco mistura as tintas, né? Ah, meu Deus, perdi meu casamento. Foi o inimigo, não, foi você e eu. Porque quando nós temos noção do que é Deus, se conhecemos a palavra, você poderia ter fugido, eu poderia ter fugido daquilo. Mas no anseio da coisa foi uma química muito forte. Tem gente que fala assim, quando eu vi pastor Zé Carlos, foi sim, sem eu perceber, conversa, pra boi dormir, viu? Foi sem perceber não, foi tudo muito bem intencionado, né? Foi claro que foi. Quando eu vi essa pessoa me envolveu. Para alguém te envolver, primeiro você tem que permitir isso. Segundo, você deve ter aberto, ou eu abri, os tampão dos meus ouvidos, que é pelo ouvido que vem, né? Às vezes o marido é brucutu, nunca te elogiou, ou a esposa nunca te elogiou, nunca te colocou para cima. Aí lá no serviço tem um, né, que está disposto a fazer isso. Mas tem um preço. Que preço é esse? O seu e o meu casamento. Entenderam? Quantos casamentos acabam aí que parece que a esposa achou o homem certo. São mulheres já maduras que deveriam entender que não existe príncipe em cavalo branco, que não traz junto com ele uma espada. E isso vem para gerar o que? Divisão, destruir casamento. Eu trabalhei em um lugar, era um frigorífico. Eu nunca vi tantas irmãs crentes. Ela entrava no negócio de 6 meses, 6, 8 meses, já estavam separadas e já se embolava com aquele boizinho, e daqui a pouco o boizinho achava outra. E ela ia para o escanteio, aí vinha para a igreja dizer para o pastor Lázaro, na época, pastor, o que eu faço para reconquistar meu casamento? Pastor Lázaro dizia, não posso fazer nada, foi escolha tua. Foi escolha tua. Vai se entender com Deus, não me meta nessa confusão. Porque as pessoas, para entrar em confusão, entram sozinhas, entram na vantagem, né? É uma mulher mais nova, é um homem mais novo. Eita, tem tudo que eu queria. Só que todo esmeril, uma hora gasta a faca. Não é assim? Daqui a pouco vai ficando rotineiro e descobre que aquele cavalo não existe. Só vai existir a dureza da espada, da consequência daquilo que nós fizemos. E é isso que muitos recorrem a pastores, pensando que o pastor vai resolver isso. Não. Se foi, se aconteceu, você se arrependeu, eu me arrependi, está na hora de descermos ao oleiro. E o oleiro vai nos quebrar, para tirar tudo aquilo que... E a reposição do meu casamento? Ah, vai depender muito da graça de Deus e o entendimento do parceiro que foi ofendido, que passou por essa vergonha. Vai depender muito do que... E geralmente quem viveu isso, ele saiu humilhado, ferido, machucado por dentro. E é difícil tirar essa pedra chamada pedra da mágoa. É isso que nós temos que entender. Que às vezes por um minuto de gozo, de alegria, de prazer, poderá nos trazer consequências para o resto da nossa vida. Como eu já vi mulher abandonar marido com 2, 3 filhos, hoje está aí, o amante largou, e ela tenta, né, reconquistar esse marido que até hoje ele não casou. Eu conheço ele, ele é amigo meu, não casou. Ele disse, não vou casar porque eu não quero ver uma outra mulher batendo nos meus filhos. Quero que eles cresçam. Quer dizer, bateu nele um ressentimento tão grande que ele não conseguiu se abrir para outras pessoas. Na realidade é isso, não é filho. Ele passou agora a ter medo de tudo e de todos. Ele pensa, vai vir, vai fazer a mesma coisa que a outra fez.
Na realidade, nós pensamos assim. Aí entramos, né, no rol da defensiva. E instalamos essa trincheira e ficamos ali, não se abrimos mais de maneira nenhuma para outra pessoa, com medo da pessoa vier a nos gerar a mesma dor que lá atrás nós passamos. Essa é a realidade. Nunca disse isso para ele dessa forma, mas ele não consegue sair daquele casamento. Sim, do casamento ele consegue. Ele não consegue sair, é da vergonha. Então nós temos que pensar bem com relação a isso, quando nós magoarmos alguém, para que o tamanho dessa ferida, como é que vai ficar isso? Então nós temos que olhar, pensar, repensar, viu? Porque há muitas pessoas que dizem, olha, eu já tive vários maridos, já tive várias esposas. Mas essas pessoas parecem que têm uma doença. Há muitos que eu penso assim, me perdoem, que eu penso que são desatinados. Teve quantos casamentos, irmã? 5, 6, 7 ou até mais. Mas a senhora não consegui viver com nenhum. Um era assim, outro era assado. Oh, irmãs e irmãos, nem casa, que todos nós temos defeitos. O problema é que quando a mulher é de Deus, o homem é de Deus, eles começam a ouvir a receita que Deus manda para esse casamento. E começa então, devagarinho, a trabalhar nisso. E o casamento, daqui a pouco, estão os dois cabecinha branca, vivendo até o final de suas vidas. Porque um deu ouvido e o outro também ouviu o segredo para manobrar esse casamento, para que eles cheguem a um bem comum. Mas muitos de nós insistimos, né, em viver em desacordo com Deus. Não tem casamento difícil, tem pessoas brucutu que não ouvem, que acha que é daquele jeito, o nariz é empinado e pronto, acabou. É prepotente, arrogante. Então ela é assim e acabou. Na mentalidade dele ou dela. Mas não faz ideia o quanto está ferindo o outro. E é isso que nós temos que prestar atenção. Isaías capítulo 2, versículo 11 diz: os olhos dos arrogantes serão humilhados, e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia somente o Senhor será exaltado. E é o que nós estamos vivendo, né? A soberba, a arrogância desse mundo. Estão subjugando Deus. Para que Deus? Estão confrontando a Deus todos os dias. São pessoas que gostam de guerra, gostam de batalha. E esta batalha, 100%, essas pessoas já a perderam. Não tem como eles ganhar uma guerra contra o nosso Deus. E assim também, nas nossas próprias casas, temos que abrir os nossos olhos, porque a guerra já está lá fora. Você não precisa de uma guerra dentro do seu casamento, no meio, no núcleo da sua família. Abaixa a bola. Viu? É fácil. Não é fácil viver baixando a bola o tempo todo. Porque o casamento, tem hora que você tem que baixar a bola para nivelar as coisas. Daqui a pouco Deus entra e coloca a emenda certinha que o seu e o meu casamento precisam. E o que é o nome dessa emenda? Entendimento, amor e compreensão. Respeito. O casamento que é bem manobrado, ele navega em todas as ondas, todas as dificuldades que esse casamento confrontar. Eles vão sair vencedores. Isaías capítulo 2, versículo 17 diz: portanto, eu já li, portanto, a arrogância do ser humano será abatida e a sua presunção será aniquilada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. São dois versículos bem parecidos, né?
Um Isaías capítulo 2, versículo 11, que diz: os olhos dos arrogantes serão humilhados, e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia somente o Senhor será exaltado. Isaías 37, versículo 20 diz: agora, pois, o Senhor nosso Deus eterno livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Então é isso, irmãos. Evite a guerra, fuja dela. Ah, pastor, mas eu não me aguento. Tem que aguentar sim, viu? Fuja enquanto Deus está falando para você fugir. Salve o núcleo da tua família. Viva em paz com a tua família. E tudo ocorrerá bem a partir do momento em que você dá lugar ao entendimento que vem do alto, que é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Lembre-se disso. Renunciar faz parte do ser humano, viu? Há pessoas que não renunciam de jeito nenhum. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, né? Hoje eu nem estava em condição de vir para cá, mas contrariando a mim mesmo eu venho, porque eu sei que tem pessoas que estão aí esperando. Tem dia que eu não estou bem, mas eu estou aqui para a glória de Deus, e que Deus nos abençoe conforme a medida do seu entendimento. E olha que Ele tem entendimento, viu? Analise bem, saiba o preço que você é. Todos nós temos um valor. Não viva subjugado e nem humilhado ou humilhada por ninguém. Converse com Deus primeiro, não vai no impulso, viu? Amém? Bendito Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, aquele que vive, que reina e que está no nosso meio. Em Ti nós confiamos, Deus, todas as nossas dificuldades. Em Ti nós lançamos, meu Deus, tudo aquilo que vem de encontro, muitas vezes para nos confrontar. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é diferente de nós. O Senhor vê tudo, porque afinal somos propriedade do Senhor. E as suas ovelhas sempre estão ao alcance dos seus olhos. Deus, nesta noite, eu apresento a vida de todos, Pai, que estão vendo este trabalho e os que ainda virão ver. Que o Senhor constitua em cada uma a única certeza, que os seus olhos não vacilam e que tudo, por mais pequeno que seja, o Senhor tem os seus olhares virados para todos nós, independente do nosso tamanho, tanto em conhecimento como financeiro, tamanho físico. Não importa se nós somos um bebê ou se nós já estamos com 90 anos. Estamos todos assegurados pela real segurança que nós confiamos. Nesta noite, meu Deus, eu apresento todas as vidas. Aqueles que estão ali no presídio, aqueles que estão ali dependentes químicos, as mulheres que nesse exato momento estão num bar ali, Pai, se vendendo. Mas assim como o Senhor me tirou dessas vidas, o Senhor também vai alcançar com a Tua misericórdia essas as vidas aqui apresentadas. Visite nesta noite a mão do médico que está fazendo ali uma cirurgia, Pai. Que toda a honra e toda a glória seja dada e que essa cirurgia seja feita com maior sucesso, porque aonde o Senhor está, tudo fica perfeito. Deus, dê livramento àquele que neste momento está ali numa UTI, que talvez não exista amanhã para eles. Mas o Senhor é o Deus que dá continuidade à nossa vida. Espero, meu Deus, que os que estão na UTI esteja escrito para o dia do amanhã, aleluia, se apresentar diante de todos, não só como um homem qualquer, mas um milagre executado pelo Senhor. Deus, nessa noite, abençoe a vida da irmã Francisca Souza, que hoje não havia aí, mas com certeza depois ela vai estar vendo, lá no estado do Piauí. Abençoe ricamente a vida dela, na medida do possível, porque o Senhor é Deus. Dê a ela tempo para que ela possa todos os dias acrescentar um pouco mais do Senhor na vida dela. Nunca a desampare, dê a ela uma noite de bênção e de paz.
e que tudo venha, meu Deus, caminhar na tua calmaria. Deus abençoe também no estado do Piauí, pastor Gilmar e missionária Cida Lima, seus filhos. E abençoe ricamente esta família, Pai, em primeiro lugar. Também abençoe, meu Deus, todas as palavras ditas pelos teus servos no núcleo daquela igreja a qual eles gerenciam. Que o Senhor dê a palavra certa. Talvez muitos não vão gostar, porque hoje nem tudo que o Senhor fala nós estamos gostando. Queremos uma vida muito mais fácil, mas que eles continuem, meu Deus, como uma ponteira firme, levando a tua preciosa palavra da maneira que ela tem que ser. Abra as portas, cuide da saúde tanto de um quanto dos outros, tanto dela quanto dele, quanto dos filhos e a todos que eles estiverem, meu Pai, administrando. Que a casa do Senhor cresça e estabeleça todos os dias uma única certeza na vida deste casal. O Senhor pelejará por nós e nós calaremos. Deus também nesta noite apresenta a vida da irmã Josefa, seu esposo, todos os seus filhos, todos eles, netos, genros e noras. E juntamente também apresenta o Júnior, a Kelly e o neto. Que esta família venha, meu Deus, todos os dias ter uma única certeza: o nosso Deus pelejará por nós e nós, mais uma vez, vamos ficar na posição que agrada a Ele, dando crédito, confiando, porque do resto tudo Deus fala. Deus é Deus que vira cativeiro e vai virar, não vai demorar, a história do Júnior e Kelly, porque Deus é Deus e Ele é perfeito. Deus está no controle dessas duas vidas e agora também na vida de Neto, que veio como um presente que só o Senhor pode dar. Dê a eles uma noite de paz e de alegria, sabendo que muito tem ainda por ser feito, porque o Senhor assim vai fazer com que aconteça isso na vida deles. Deus apresenta nesta noite a minha tia Tiana, lá em Rondônia, e todos os meus primos lá de Rondônia. Que esta família continue, Pai, sendo alimentada e fortalecida nos mínimos detalhes pelo Deus que nós servimos, que é o Senhor. Dê a eles dias longos na face dessa terra e que todos permaneçam, Pai, na posição de eis-me aqui. Oh, glória a Deus! Deus também nesta noite abençoe a minha mãe, os meus irmãos, a minha cunhada, as minhas cunhadas, meu único cunhado José, os meus sobrinhos e todos que de uma forma ou de outra estiver ligado a esta família. Que Deus abençoe ricamente a vida deles. Deus abençoe a vida do Wagner, da Anne, da Samira, a vida da minha esposa Carla, a minha própria vida e esse trabalho, Pai, que eu nunca venha me desanimar de fazer este trabalho. Que o Senhor abençoe sem medida. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito esteja com todos. Seja bem-vinda, irmã Renata. Que Deus vos abençoe ricamente por ficar conosco até agora, né? Amanhã, terça-feira, estaremos aqui de novo. Fica com Deus e até amanhã.